Bom dia, bem-vindos à nossa quarta live de aquecimento. Bom dia, bom dia. Estamos fazendo a semana, na verdade 2 semanas de live todos os dias para o aquecimento da nossa semana do escritório lucrativo. Bom dia, Rafael. Então, do dia 26 ao dia 7, teremos live todos os dias, de segunda a sexta. E a nossa semana acontecerá do dia 10 ao dia 14. Bom dia. Quem já se inscreveu, gente? Link tá na bio. Quem já inscreveu na nossa semana, me conta aqui. Bom dia, bom dia. Então, teremos live todos os dias até sexta-feira que vem. Estaremos juntos aqui. 8h15. Bom dia, Clara, tudo bem? Ai, que bom, Rafael. Que bom que você já se inscreveu. Quem mais já se inscreveu na nossa semana? Vai ser muito legal. Hoje vamos falar sobre processos. Processos, gente, uma das partes mais tenebrosas, que todo mundo morre de medo e simplesmente não sabe como começar, como fazer. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso e vamos falar dos riscos por você não ter seus processos mapeados, né? Deixa eu escrever aqui rapidinho para anexar. Vou anexar aqui. Isso. Então, hoje vamos falar desse tema, foi o tema votado de ontem. Inclusive, se você tem alguma sugestão de tema, gente, se vocês estão aí acompanhando a semana e tem uma sugestão, alguma coisa que você tem dúvida, me manda por direct ou me manda alguma caixinha de perguntas que a gente pode trazer esse tema para passar para vocês nessas semanas, tá? Então, pode ficar à vontade para me mandar lá. Vou esperar mais um minutinho o pessoal entrar. Gente, compartilha essa live com seus amigos de profissão, pessoas que com certeza vão se beneficiar desse tema. E Fabiana, bom dia. Então, compartilha aí para que as pessoas participem. Vai ser muito bom. Inclusive ontem, gente, eu vim com esse tema hoje. Ontem a gente teve nossa última aula da mentoria Advanced, que começou em julho. Já chegou ao fim, semana que vem temos formatura, mas a última aula, e todas apresentaram o mapeamento de processo final, né? A gente está chamando de TCC. Então, elas apresentaram ontem, foi muito legal. E como faz diferença nos escritórios, né? Então, eu achei legal trazer esse tema para vocês. Bom dia, bom dia. Achei muito legal trazer esse tema, que é um tema diferente, é um tema que muita gente não tem nos seus escritórios. Muita gente me pede ajuda nesse tema. Inclusive, amanhã também na mentoria vamos falar disso, na outra turma de mentoria, vamos falar disso também. E vai ser uma das aulas do módulo do Escritório no Azul. Então, tudo está girando também em torno desses processos e como eles podem facilitar o seu escritório, facilitar a sua vida e organizar mesmo, tá? Então, primeira coisa, gente, o que é mapear processos, né? É simplesmente você colocar as atividades que muitas vezes estão na sua cabeça e que você faz repetidamente em um documento. Então, você provavelmente já tem práticas que você segue sempre em todos os projetos. Algumas coisinhas você pode mudar, já que você não tem esse documento feito, mas que você precisa mapeá-las, né? Colocar isso tudo em um documento para que você e toda a sua equipe consiga seguir esse processo em todos os clientes e tudo da mesma forma. É basicamente isso. Então, muita gente fica muito assustado quando a gente fala disso. Como assim processo? Muito difícil, como que eu vou fazer? Então, eu vou te ajudar com algumas dicas práticas aqui para conseguir te auxiliar aí para você colocar isso para rodar no seu escritório, tá? Alguém que tá aqui já tem os processos mapeados, gente? Alguém da live tem processos mapeados ou ainda não? Me contem. Quero saber. Bom dia. Fernanda e Isabela, bom dia. Estamos falando de quando mapear seus processos.
E primeiro eu expliquei o que são os processos, né? Como fazer isso. E agora eu vou entrar um pouco mais nesse assunto. É muito importante, gente, que quando a gente fala fala assim, Vivi, mas quando que eu devo fazer isso? O mais breve possível. Na verdade, se você já tivesse isso antes de começar, seria o ideal, né? Porque você imagina já começar da mesma forma com todos os clientes e ter isso tudo registrado antes mesmo do seu escritório funcionar? Seria maravilhoso, né? E não que isso não seja alterado ao longo do tempo, isso é sim alterado ao longo do tempo, mas que você já tivesse um padrão para seguir. Então, para mim, assim, o quanto antes você conseguir parar para fazer isso, melhor. E foi muito legal ontem conversa com as meninas que elas falaram assim, nossa, a gente tá num período, provavelmente todos os escritórios com menos entrada de projeto, então todas estão aproveitando esse tempo para conseguir colocar isso tudo para rodar. Então tá sendo um momento muito bom, que muitas vezes, gente, a gente é parado ao invés de conseguir parar, né? Então pode acontecer isso com você também, você precisa colocar isso tudo para rodar dentro do seu escritório. Já estudei sobre, mas ainda não comecei a mapear. A maioria das pessoas, Rafael, não começaram, né? São pessoas que simplesmente vão vivendo no automático, como a gente fala muito da nossa área, né? Que as pessoas vivem muito no automático. Então, você pode até ter esse processo na sua cabeça, mas quando você começa a ter equipe, começa a complicar, né? Porque, na verdade, cada um segue uma coisa diferente, ou pelo instinto também, já que você está seguindo tudo pelo seu instinto, a pessoa do outro lado também pode estar seguindo o instinto dela, e isso não pode não ser a mesma linguagem, né? Vocês podem estar fazendo de formas diferentes. E os clientes ficam muito confusos, o seu escritório fica muito confuso. Bom dia, Thaís. Então, quando, gente, o mais rápido que você puder, que você imagina se alguém começar um escritório do zero, já com tudo isso mapeado, sem precisar viver a bagunça que a maioria dos escritórios vivem, seria perfeito. Então, o mais rápido possível quando a gente fala quando. Então, eu vou dar algumas sugestões práticas de como você colocar isso e como você consegue colocar isso mais facilmente num papel. Porque é simplesmente colocar as etapas de projeto, colocar tudo o que acontece no seu escritório em um documento, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. A gente fala como processo, isso assusta muita gente, mas é você pegar o que acontece e fazer uma padronização que muitas vezes não existe no seu escritório, tá? E por que a gente faz isso, gente? Pra gente não ter chance de cada um agir da forma que quer, né? Que é ser realmente improvisado todo o nosso atendimento e toda a nossa forma de envio de e-mail, toda a nossa forma de padronização de projeto, enfim, é para você blindar o seu escritório para que não haja esses pequenos furos, né, e essas coisas que cada um decide o que quer dentro da sua estrutura. Se você conseguir, se você ainda não tem equipe, se você conseguir ter isso tudo certinho antes de ter equipe dentro do seu escritório, é maravilhoso, porque você imagina que todo mundo já vai entrar e já vai seguir o mesmo caminho que você deseja e que você quer para o seu resultado aí no seu escritório. Então eu falo que por muitas vezes eu vejo tantas pessoas reclamando, eu também reclamo algumas vezes, falo assim, nossa, mas por que aquela pessoa fez desse jeito? Muitas vezes ela fez desse jeito porque você não direcionou e é o que instintamente ela acha que tá certo, né? Então se você não fala, provavelmente a pessoa vai fazer da forma com que ela acha correta, né? Que ela naturalmente faria daquela forma. Então, muitas reclamações e murmurações que eu vejo de alguns escritórios é porque a gente não conseguiu colocar isso para as pessoas que estão trabalhando junto com a gente. Então, sempre que ontem eu até comentei sobre isso na live, sempre que eu tenho algum problema aqui no escritório, eu paro para pensar onde que eu errei nesse problema, ao invés de só pensar no que a pessoa errou, né? Eu acho que a gente tem que olhar os dois lados sempre. Tá? Então, se vocês também quiserem fazer perguntas durante o processo da minha fala, pode ficar à vontade. Se você ainda não se inscreveu na nossa semana do Escritório Lucrativo, que vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de outubro, inacreditavelmente já estamos em outubro, vai lá no link da bio, se inscreve. E essa semana e semana que vem inteira teremos live às 8h15. Então, se você perdeu as lives dessa semana também,
estão todas no feed para você acompanhar, tá? Então vamos lá, gente, eu vou te dar sugestões como você começa isso. Eu até postei uns stories ontem, não sei se vocês acompanharam, que com a apresentação das meninas, né, e a parte gráfica que elas fizeram. E isso é uma coisa interessante, que você tem uma parte gráfica muito bonita, mas muito mais do que isso é o conteúdo que vai ter por trás daquilo, né? O que tem dentro daqueles arquivos e daqueles documentos, né? E não só a parte gráfica. Depois que você faz toda a parte que é de conteúdo mesmo, eu sugiro que você coloque da forma mais bonita e mais fácil de entendimento, para que todo mundo que passe pela sua estrutura entenda o que tem que fazer e quando fazer e como fazer, tá? Então, a primeira sugestão é que vocês façam isso por etapas, tá? Então, por exemplo, eu não sei como são divididas as etapas dentro do seu escritório, mas aqui no escritório a gente tem os estudos preliminares, a gente tem anteprojeto fase 1, a gente tem anteprojeto fase 2, a gente tem pré-executivo, a gente tem executivo e a gente tem detalhamento, acompanhamento e produção, que é o final, tá? Então a gente tem essas etapas que fazem parte do nosso contrato com o cliente. Talvez você tenha mais etapas ou menos etapas, mas eu sugiro que você separe primeiro, para que fique muito fácil, muito visual, que você separe isso por etapas. Então, quando você fala, eu tô falando da fase em que envolve projeto, tá? Depois a gente também vai para as outras coisas que acontecem no escritório que você pode mapear também. Mas o importante é que você tenha o início, que são as fases de projeto mapeadas. Então vamos lá, gente. O que acontece nos seus estudos preliminares? Então você vai colocar item a item do que acontece, como é aprovado, como você segue de etapa, por que você muitas vezes tem que voltar atrás para corrigir alguma coisa, quais ações têm que ser feitas para que aquilo faça e qual, aí no estudo preliminar meu não tem, tá? Mas em algumas pessoas tem, quais pranchas você tem que entregar e como que é essa conferência antes da aprovação e envio para o cliente. Como que é esse envio do cliente, qual checklist que tem que preencher para que você passe dessa etapa para a próxima etapa e como que isso tudo é aprovado pelo cliente. Então você tem que fazer um mapeamento de tudo o que acontece naquela fase. Então, se por acaso você quer que o cliente receba só por e-mail, você tem que colocar que o cliente receba só por e-mail. Você quer igual aqui no escritório, o cliente recebe os documentos por e-mail, mas a gente avisa no WhatsApp. Tem muitos clientes que reclamam. Hoje minha voz tá ruim, tá, gente? Muitos clientes que reclamam que a gente manda e-mail e as pessoas não veem e-mail mais. Não sei se é só aqui. Então, como as pessoas não acompanham tanto e-mail, elas reclamam muito que quando a gente não avisa pelo WhatsApp. Então, a gente avisa no WhatsApp que a gente enviou um e-mail. É até engraçado, né? Então, enfim, gente, a gente vai colocando item a item. Depois que você saiu dos estudos preliminares, você vai para o anteprojeto fase 1. Como que é essa concepção? Nosso anteprojeto fase 1 tem layout, por exemplo, que é a nossa primeira apresentação para o cliente. Como que é a primeira reunião de conceito de projeto? Quem fica responsável por levar isso e compilar essas informações? Depois, enfim, gente, quem faz cada etapa e como elas são feitas, tá? Depois, como é esse bate-papo de conceito de projeto de novo, essa volta. Depois, quem deixa esse layout todo colorido, bonito. Depois, como que é essa apresentação para o cliente? Como que é a aprovação dele? Se tem revisão, volta. Aí você volta de novo no processo e você faz um novo estudo, e você faz uma nova apresentação e como isso é feito. Quando essa apresentação é enviada por e-mail, quando ela é apresentada novamente, aqui, por exemplo, tem alguns casos, quando a modificação é muito grande, a gente faz uma nova reunião, uma nova apresentação. Mas em outros casos, quando a modificação é muito pequena, a gente envia por e-mail. Claro que o cliente também está livre para solicitar, se ele quiser voltar com uma reunião para a gente falar do assunto, tá? Então, como que é a fase de aprovação para envio e como que é a fase de aprovação para o cliente? Então, se você separar
Primeiro, esses grandes grupos, né? Acrescentando tudo que tem que ser feito, como tem que ser feito e o que tem que ser preenchido antes do envio. Quem faz essa conferência já vai te ajudar muito, tá? E já vai clarear na sua mente e para que você faça sempre a mesma forma, tá? E que todo mundo siga o mesmo padrão. E aí, aos pouquinhos, você pode acrescentar algumas coisas. Por exemplo, não só checklists, não sei se vocês usam, não só checklists de conferência de projeto, mas você pode falar um checklist de como enviar e-mail, como todos os e-mails do escritório saem, como conversar no WhatsApp com o cliente quando chega nessa etapa. Aqui a gente manda a linha do tempo, né? Quando mandar a linha do tempo para o cliente. Então, isso tudo você vai acrescentando tanto de técnica quanto de comportamento, né? O que as pessoas têm que fazer ali para que sigam para a nova etapa. E você também entra nessa padronização. Muitas vezes, gente, a gente esquece das coisas se a gente mantém isso tudo só na nossa cabeça. Então, imagina se você vai lembrar disso tudo que você tem que fazer, a ordem que você tem que fazer e como você fez com todos os clientes. E aí começa a esquecer dos envios de checklist, dos envios de linha do tempo, começa a esquecer de como faz essa aprovação formal do cliente, aí você acaba mudando de etapa sem essa aprovação escrita, enfim, gente, aí você começa a improvisar, onde acontece todos os problemas, né? Porque provavelmente aí você tem alguns problemas que já aconteceram com você e que podem acontecer a qualquer momento por falta de padronização, tá? Então, quem entrou agora, gente, estou falando rapidamente como fazer e te ajudar a montar o seu processo. Primeiro a gente começou a falar quando é hoje, gente, comece hoje, o mais rápido possível. Quanto menos equipe você tem e quanto mais novo de mercado você é, melhor que você tenha isso tudo mapeado. E eu comentei rapidamente como que vocês podem fazer isso e como eu sugiro que seja feito, que é um jeito muito mais fácil de fazer do que simplesmente você seguir e fazer um documento inteiro constando absolutamente tudo que acontece no seu escritório, tá? E aos pouquinhos, gente, você sempre vai acrescentando coisas. Você vai ver e fala assim, nossa, deu errado isso, o que eu tenho que mudar ali, o que eu tenho que acrescentar? Às vezes você vai acrescentar mais uma etapa, às vezes você vai acrescentar mais um checklist, às vezes você vai mudar etapas. Então, a gente está até fazendo um teste aqui no escritório com o próximo contrato nosso, que é até de etapas. A gente faz o pré-executivo, que eu já contei para vocês, que é para sair com loja com cliente. A gente sai com o cliente na loja, a gente escolhe as coisas e depois a gente vai para o executivo e as nossas imagens renderizadas estão ficando desatualizadas. Muitos clientes chegam em loja e vê financeiramente alguma coisa inviável e troca isso e a gente não faz essas alterações de imagens. Então a gente está pensando em acrescentar ou deixar a revisão do anteprojeto 2 para depois da saída com o cliente nas lojas, que é o nosso pré-executivo. Então isso é uma alteração de etapas, né? E se eu fizer simplesmente o acréscimo dessa alteração de imagens depois da saída com o cliente, que é o nosso pré-executivo, quanto que isso significaria para o escritório e para o cliente, né? Porque eu teria que acrescentar mais uma revisão de imagens do projeto todo. Então, isso são pensamentos, gente, que sempre você vai trazer para o seu escritório. Isso é normal e isso que mostra que você não está estagnado e parado no mesmo lugar e está querendo desenvolver o seu escritório sempre. Então, não fique receoso de fazer tudo e depois ter que acrescentar e mudar. É normal e você vai ver que você vai testar todas as etapas e você vai ver que até algumas coisas que você mapeou, que você escreveu ali, não são coisas que você faz e que dão certo, são simplesmente coisas que você tem a ideia de fazer, mas que às vezes não funciona, tá? Então é muito importante que você tenha isso. Te dei exemplo de como mudar, né? E é muito fácil você fazer isso, desde que você alinhe isso tudo, se você tem equipe, com a sua equipe, e troque um bate-papo mesmo sobre como fazer para que também as pessoas opinem. Eu adoro pegar a opinião do pessoal da equipe, né? Porque muitas vezes alguns processos elas fazem muito mais do que eu, até tecnicamente falando. Alguns a gente tenta trazer sempre algumas mudanças também de padrão de projeto e a gente discute isso muito
porque quem tá ali o tempo inteiro fazendo são pessoas que realmente têm muito para acrescentar quando a gente fala e discute sobre esse assunto, tá? Então, já falei escrito, já falei por etapa e já falei como a gente tem que fazer, né? Então, faz projeto, aprovação, checklist, tudo que envolve esse processo dentro do seu escritório. Tá fácil de entender, gente, ou é muito complexo? Eu tô tentando tirar a forma mais simples de explicar, mas eu sei que é um assunto que não é tão fácil assim de entendimento. Quem tá entendendo, coloca um coraçãozinho azul para mim, para eu conseguir acompanhar se vocês estão entendendo, ou se estão tendo alguma dúvida até aqui. Comenta aqui pra mim, porque eu disparo a falar, né, gente? Inclusive, eu tô falando tanto esses dias, minha voz já tá até falhando. Me conta se vocês estão entendendo, se vocês estão acompanhando, se eu posso continuar. Me dá a notícia aqui pra gente conseguir acompanhando. Ótimo, Jéssica. Então, é um tema um pouco mais técnico, um pouco mais complexo. Então, se estiver muito difícil, vocês me perguntam. Alguma dúvida até aqui? Vocês entenderam o que precisa ter dentro de cada etapa e por que a gente separa por etapas? Me contem. Que realmente isso é importante e fica muito mais fácil de você conseguir entender. E o ideal, ótimo, e o ideal, gente, é que vocês separem um tempo mesmo para fazer tudo de uma vez. Esse negócio de começar a fazer, parar, começar a fazer, parar, começar a fazer, parar, é uma coisa que muitas vezes você não vai sair do lugar. Eu falo que qualquer atividade que a gente faça, se a gente não coloca data, as coisas não finalizam. Eu não sei se é só comigo, mas toda vez que eu tenho uma data ali definida, mesmo que a data seja colocada por você mesmo, você sabe que tem uma responsabilidade ali muito grande para que aquilo seja finalizado. Então eu falo que é igual casamento, né, gente? Vocês já viram as pessoas que não colocam data de casamento e ficam noivas eternamente? É exatamente a mesma coisa. Você não coloca data nas coisas, elas não acontecem. Então, se você não tem isso ainda, gente, coloca um prazo para você colocar. Não, até o final do ano quero tudo pronto. E você vai desenvolvendo isso e fazendo isso, tá? Quem tá no método azul, é muito legal porque a gente vai conversar sobre isso. Não sei se tem alguém aqui que entrou no método. A gente vai conversar sobre isso e vamos ter a nossa mentoria para tirar dúvidas, né? Então, quem tá lá também vai ter um pouco mais de acompanhamento com relação a isso. Mas quero que todos façam e todos tenham isso e comecem o ano de 2023 diferente, viu, gente? Diferente. Tava até parando para pensar que a gente começou esse Instagram em dezembro de 2021 e vamos fazer nesse dezembro um ano de projeto do Escritório no Azul. Tô muito feliz. Passou tantas pessoas aqui, conheci tantos de vocês, né, nesse projeto novo e fico muito feliz. Ontem recebi mensagens contando de pessoas que nem entraram na mentoria, nem no método, mas pessoas que já têm tanto resultado com o conteúdo que eu passo aqui diariamente para vocês. Então eu fico realmente feliz e satisfeita de saber que eu tô ajudando tantos escritórios, né? Vamos lá, gente, agora eu vou te contar quais riscos você corre quando você não tem isso mapeado, tá? Então vamos lá, gente. O risco principal é perder controle. Eu acho que muitas pessoas querem crescer seus escritórios e reclamam de falta de crescimento, que não conseguem crescer, que é muito difícil, que a equipe não segue, que ninguém te ajuda na verdade, que é muito complicado, mas eu vejo que poucas pessoas dão ferramentas e realmente se organizam para que esse crescimento aconteça, né? Então, até, por exemplo, de entrega de projeto que muita gente vai atropelando e não faz, até assim, de tudo, né? Então, você começa a pegar os clientes, muitas vezes no início da sua carreira, e você começa já a se embananar todo e depois você não tem o crescimento e fica tentando entender o porquê. E aí, isso é a base, né, gente? Isso, a maioria dos escritórios vivem isso, mas quando a gente fala de processo,
Muitas vezes, cada um dentro do seu escritório ou você mesmo está fazendo de uma forma desorganizada, que o cliente fica muito confuso também nesse processo. E como você faz cada um de um jeito, você se perde nisso e muitas vezes deixa de fazer algumas coisas para alguns clientes e você se bagunça todo e fica aquele caos no seu escritório, né? Não sei quem tá vivendo assim aí. E como vive esse caos, você não consegue tirar as coisas do papel. Então, quando você não tem isso tudo pronto, você não consegue seguir. Parece que você tá sempre preso, sabe? Eu sinto como se a pessoa tivesse sempre com uma corda presa e que ela não consegue ir para frente. Então, gente, o primeiro risco que você corre é você não ter as coisas, o seu escritório crescendo organizado, né? Você pode ter o seu escritório que até cresça, pode receber muitos clientes novos, mas talvez você não tenha esse crescimento que realmente faz diferença no final de tudo, que é realmente o seu faturamento e o quanto que você está ganhando com o seu escritório, tá? Então eu tenho falado muito com vocês isso, muitas vezes o crescimento que vocês acham que é de ter volume de clientes, não é o crescimento que você tem que avaliar. Você tem que avaliar o crescimento seu atrelado a faturamento e lucratividade, viu, gente? Então não adianta, eu tenho 50 clientes, eu tenho 40 clientes por ano, e quando você vai ver não sobra R$1 no final do ano, não adiantou nada você ter 40 clientes, você simplesmente teve 40 clientes te dando muito trabalho, que na verdade era muito melhor você ter tido 20 te dando menos trabalho, talvez você teria mais rentabilidade daquilo, tá? Então, o risco que você corre é o seu escritório simplesmente não crescer. E se ele cresce desordenadamente e você não consegue ver a cor do seu dinheiro no final de tudo, tá? E aí não adianta, porque você não tem isso tudo pronto. Segundo, gente, que aí é quem já tá com o escritório mais consolidado, que é quem corre risco, tipo eu, né? Que pessoas que têm mais equipe. É você começar, como você não consegue fazer parte de todo o processo, porque a gente começa a ficar com algumas áreas do escritório e a equipe fica com bastante coisa como responsabilidade, é você começar a perder o rumo do escritório, né? É as pessoas começarem a colocar o seu jeito de fazer as coisas e quando você para lá na frente para ver, já desandou tudo e tá fazendo cada um que quer e totalmente diferente do jeito que você gostaria que fizesse. Então, isso é para quem tem escritório grande, tá, gente? Cuidado. Eu vejo muita gente até se afastando muito. A pessoa começa a ter muita equipe, ela até se afasta, trabalha menos muitas vezes e fica mais distante da parte produtiva do escritório. E quando vê, já tem todo mundo, cada um colocou seu jeito, cada um fez da sua forma e você não tem mais controle. E muitas vezes você nem reconhece seu escritório mais. Teve uma época que eu sentei com as meninas, há uns anos atrás, com as meninas que trabalhavam aqui, e eu virei e falei assim, gente, eu não tô entendendo o que vocês estão fazendo. Ela falou assim, uai, a gente tá fazendo o que a gente sempre fez. Aí me deu um choque, né? Eu falei, como que sempre fez? Né? Como que sempre fez se é uma coisa que é totalmente contra o que eu quero que seja feito? É claro que ela sempre fez, desde que ela entrou, ela nunca teve um treinamento, nunca teve um documento, nunca teve nada para seguir, ela fez o que ela queria fazer e colocou aquilo como regra. Então a gente perde o controle mesmo do nosso escritório. Então cuidado quem tem equipe e não tem processo, porque realmente o processo, quando ele não existe, ele é feito, né? Porque ele acontece, independente se você mapeou, se você não mapeou. Então, quando você não mapeou, alguém está fazendo e botando esse processo para frente e não é legal, porque você perde o controle de todo o seu escritório. Muitas vezes você descobre lá na frente que as coisas não estão funcionando, que as coisas não estão dando certo, porque você não viu isso acontecendo dentro da sua estrutura. E quem tem escritório grande, gente, vive muito isso, de ficar muito na rua, né? Eu, por exemplo, vivo muito na rua, ou sempre estou em outra reunião online, fazendo alguma coisa, e muitas vezes não está tão participativo assim das etapas que estão acontecendo no processo, no escritório e com cada projeto. Então, tudo isso faz com que você vá perdendo o controle. É exatamente por isso que a gente tem rotina, né, aqui no escritório. As rotinas nos ajudam muito a, se tem alguma coisa errada, eu conseguir captar ali rapidamente e já mudar
o caminho que a gente está seguindo, né? Então a gente tem nossas reuniões de segunda-feira com todo mundo que a gente conversa sobre tudo isso e a gente tem nossas reuniões de alinhamento de projetos também para que eu consiga acompanhar isso, tá? Então os riscos são esses, né? Ou você vai não crescer ou quando você cresce você pode perder o controle do que está acontecendo dentro do seu escritório, tá? Então, é um assunto bem técnico, inclusive se vocês quiserem depois bater um papo comigo sobre esse assunto no direct, pode ficar à vontade. Se quiser me mandar durante o tempo que você está mapeando, se quiser mandar alguma coisa, uma foto para mim, para eu entender um pouquinho como você está fazendo aí, te dar algumas sugestões, também estou à disposição, tá, gente? Eu quero que todo mundo tenha isso feito para que realmente vocês vivam um escritório mais tranquilo. E vocês vão ver, gente, que muitas vezes falta tempo, mas falta tempo pela desorganização e não porque realmente não tem tempo de fazer as coisas. Você vai ver que sua equipe vai ficar mais produtiva, que você vai ficar mais produtivo. E eu sou milhões de vezes mais produtiva hoje porque eu coloco tudo organizado e minha rotina organizada e tudo organizado para que as coisas funcionem e funcionam da forma mais rápida, né? Porque você não tem que ficar pensando o que você tem que fazer naquele momento, você simplesmente sabe. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto, gente? Comentem aqui se entenderam o assunto todo. Eu tentei falar, gente, da forma mais prática e simples de falar, né? Mas é um assunto mais técnico. Coloca um coração azul se você entendeu. E não deixem de se inscrever na nossa semana do Escritório Lucrativo, que vai acontecer do dia 10 ao dia 14, o link tá na bio, tá? Então eu espero você lá. Amanhã teremos live 8h15 novamente, tá? Então quem tá acompanhando aí todo esse aquecimento de lives que a gente tá tendo todo dia, tá muito legal, cada dia um conteúdo novo. Se você perdeu os dias que a gente conversou aí pra trás, pode ficar à vontade, tá tudo lá no feed, tá? Então, todo mundo de acordo, todo mundo entendeu, nenhuma dúvida mais, eu vi uns corações azul, então quer dizer que tá tudo ok, não ficou nenhuma dúvida, né, gente? Então, ótimo, então um beijo pra vocês, até amanhã, e a gente encontra 8h15, te espero aqui, tá bom? Beijo!